Olá, boa noite a todos. Agradecendo a audiência de cada um aqui no canal 23, acesse portalguará.com. Fique por dentro das informações de hoje. Operação da Polícia Federal afasta prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio. Investigação aponta crimes de desvio de verbas federais, algo em torno de 38 milhões de reais. PROCON vai às papelarias fiscalizar direito do consumidor na compra do material escolar. Busca pela testagem da Covid-19 lota terminais de integração. SESI realiza a ação da vacinação contra o coronavírus em trabalhadores da construção civil. E ainda, mudanças climáticas, fenômenos da natureza e a ação do homem potencializam os problemas das enchentes. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje tem como grande destaque uma operação da Polícia Federal aqui no Maranhão, que inicialmente resultou no afastamento do prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano Genésio. A operação teve a execução da Polícia Federal com autorização do Tribunal Regional Federal e Procuradoria-Geral da República. O que está sendo investigado são possíveis desvios de verbas federais de 38 milhões de reais. Além do prefeito, outros 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Quem assume o comando da prefeitura é a vice-prefeita da cidade. A Operação Irmandade teve como destino 3 municípios: São Luís, Palmeirândia e Pinheiro. No centro das investigações, o prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano Genésio, um irmão dele e outras pessoas ligadas aos dois e à atual gestão municipal. A Polícia Federal busca desarticular o que foi denominada de organização criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no âmbito do município de Pinheiro, envolvendo verbas federais do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Segundo o delegado que conduz as investigações, as fraudes aconteceram em 2 pregões, onde empresas pertencentes ao prefeito, mas que usava laranjas como proprietários, teriam firmado contratos com a Prefeitura de Pinheiro e lucrado cerca de 38 milhões de reais, que foram depois parar nas contas do próprio prefeito. A Polícia Federal recebeu uma notícia-crime afirmando que 2 empresas uma situada em Pinheiro e outra em Palmeirândia, estavam sendo contratadas pela Prefeitura de Pinheiro, mas na verdade pertenciam ao gestor público municipal. Diante disso, nós analisamos pregões que deram origem às contratações, um de 2018 e outro de 2020, e constatamos diversos indícios de fraude à licitação. Então, continuamos as buscas, achamos uma procuração no nome de uma dessas empresas, uma procuração pública, em que dava poderes para o irmão do prefeito administrar essa empresa. Ato contínuo, representamos pela quebra de sigilo bancário, em que conseguimos aí desvendar o caminho do dinheiro. Notamos então que havia o pagamento da Prefeitura de Pinheiro para essas empresas, e no mesmo dia, o dia posterior, esse dinheiro era revertido uma parte desse dinheiro era revertido para a conta do gestor público municipal, né? Todos esses contratos têm um valor de 38 milhões de reais. A gente não conseguiu ainda aferir o valor exato do desvio, né? Mas já podemos dizer que ao que tudo indica, né? Os indícios indicam, foi um desvio milionário. A Polícia Federal encontrou indícios de que o proprietário das empresas seria o gestor público municipal, no caso, o prefeito Luciano Genésio, o que se confirmou por meio da análise das movimentações bancárias. O esquema funcionava da seguinte forma: a prefeitura pagava as empresas pelos serviços. Assim que o dinheiro caía na conta das empresas, ele era transferido para contas do prefeito. E esse desvio ocorria por meio de 3 formas, basicamente. A primeira ocorria por meio de transferência direta da conta dos Testas de Ferro para a conta do gestor público municipal e seu irmão. A segunda ocorria por meio de saque, em espécie, na conta da empresa.
e com posterior e imediato depósito na conta do gestor público municipal de Pinheiro. E a terceira ocorreu por meio de intermediários. A prefeitura fazia o pagamento para as empresas, a empresa passava para um intermediário que posteriormente encaminhava para os funcionários públicos. Causou um certo espanto na Polícia Federal esse caso e justificou um dos motivos que justificou o afastamento do gestor público municipal de Pinheiro pelo Tribunal de Justiça Federal foi que esses investigados já tinham ciência da investigação, eles já tinham sido intimados para serem ouvidos e, mesmo assim, eles não cessaram as condutas criminosas. Ao que parece, eles até aumentaram as movimentações financeiras. O que eles fizeram foi aumentar uma empresa ali no esquema criminoso, mas a partir desse momento eles já estavam monitorados e a gente já conseguiu visualizar essa empresa também no esquema criminoso. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de sequestro de valores. A decisão judicial proíbe o prefeito Luciano Genésio, outros investigados que atuam na gestão municipal e o irmão dele de se aproximarem da sede da prefeitura. Além disso, o prefeito está afastado do cargo por tempo indeterminado. Os investigados não podem se comunicar e nem se ausentar da localidade onde foram encontrados. As investigações vão prosseguir e, se confirmados os crimes, a pena para os envolvidos pode ser alta. O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, utilizou as redes sociais para emitir uma nota de esclarecimento sobre as investigações. Neste documento, no texto, o prefeito menciona que está sereno e humildemente vai enfrentar este momento apresentado à defesa e está à disposição das autoridades. Ressalta que estará trabalhando pelos munícipes e cumprindo com as obrigações de prefeito eleito. Vale dizer que o prefeito foi afastado do cargo. Quem está à frente do município é a vice-prefeita Ana Paula Lobato. Na tarde de hoje, fiscais do PROCON realizaram fiscalizações em lojas que vendem material escolar. A ideia é saber se o direito do consumidor está sendo respeitado. Estamos no mês das compras de livros e apostilas, com preços cada vez mais altos. Kits estes que superam até R$2.000. 8 papelarias já foram vistoriadas nos últimos dias. A operação tem o objetivo de verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como fazer um comparativo de preços para a pesquisa anual do órgão. Todo começo de ano a gente desempenha a pesquisa de preços dos materiais escolares e essa ação a gente desenvolve na Grande Ilha de São Luís e todo o estado do Maranhão. A gente notifica todas as principais papelarias, as papelarias também que vendem os materiais de suporte educacional, para que elas venham no prazo legal apresentar para a gente os preços dos novos produtos, os novos preços que estão sendo praticados no ano exercício, para que a gente possa formular a pesquisa de preços e apresentar para o consumidor, para que ele possa se embasar melhor na hora de adquirir esses produtos. Ao chegar nos estabelecimentos, a equipe do PROCON avalia os itens de uso individual, a exemplo do caderno, do lápis e da borracha. Isso para verificar se existe aumento injustificado de preço. Outro ponto observado é a validade dos produtos e emissão de nota fiscal. Além das vistorias agendadas, o órgão também vem solicitando tabela de preços virtualmente e atendido denúncias. O PROCON vai divulgar sua pesquisa na próxima semana e vai servir de parâmetro para os consumidores. Mas até lá, a orientação é cair em campo e pesquisar. Exatamente o que a Karina fez. Com os preços em alta, pechinchar é uma regra. Sim, é a terceira papelaria que eu venho. Fui duas da Coama, essa daqui é a terceira. Aí eu compro, garimpo de um lado, garimpo outro, para poder ver se no final dá uma soma boa, Intervalo agora e na volta temos destaques da economia com a participação do Wagner Matos. Eu volto já. Jornal da Guará de volta e agora com a participação do Wagner Matos para falar do cenário da economia, A inflação, material escolar, aumento de combustível. Boa noite, Wagner. Eu sempre aqui esperançoso, com boas notícias, mas a economia nacional parece assim que ela vem
a cada momento nos dando sustos, né? Vamos começar pela inflação, ela teve um número bem expressivo. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Isso, o IBGE divulgou a nossa inflação do ano de 2021. No cenário nacional, ela fechou com alta de 10,06%. E aí a gente destaca os principais grupos que influenciaram no ano, que foram o transporte, devido a sucessivos aumentos dos combustíveis, e na parte de habitação, que a gente teve a crise hídrica, que refletiu no aumento da energia elétrica, e o botijão de gás, que também é derivado do petróleo, que também tem essa influência da cotação internacional. E agora que a gente também teve esse fechamento do ano, a gente pode comparar como foi a inflação aqui na cidade de São Luís. Aqui em São Luís a gente ficou um pouco abaixo na fotografia anual. Então, no ano, a gente teve uma alta de 9,91%. E aqui a gente teve um destaque que foi um pouco diferente do cenário nacional. O que mais pesou aqui na nossa inflação foi a alimentação. Ela teve uma forte influência por causa que muitos desses produtos agropecuários que têm cotação internacional em dólar acabam influenciando. Um outro fator importante que afeta bastante aqui em São Luís é o custo logístico. Por ser final de linha, uma ilha, a gente paga o frete de ida e volta. E com a alta dos combustíveis, acaba onerando mais esses valores do nosso alimento. E aí a gente teve essa diferença de um pouco do cenário nacional. Antes da gente seguir para imposto, que a gente está aqui para falar de material escolar, de PVA e IPTU, as chuvas vão interferir, né? Principalmente no ramo da alimentação. A gente está vendo já aí alguns preços, tomate a R$10 o quilo, isso vai tudo ter esse reflexo? Vai, porque o que acontece? A gente teve uma quebra de safra, certo? Mas aí com a chuva a gente tem uma perspectiva melhor, não agora para o começo do ano, mas mais para frente. Mas muitos desses produtos que são agrícolas, eles têm os insumos importados, que são os fertilizantes. Aí tem a parte também de combustível, que é a logística de distribuição. Tudo isso reflete ainda nessa cesta básica nossa da alimentação. Mas a gente espera que melhore, né? Bom, então vamos lá para os impostos, né? A gente tem IPVA, tem IPTU, tem material escolar. Olha, não está fácil, viu? Para quem está em casa e está acompanhando a compra desse material escolar, o preço disparou. Exatamente. Nessa fotografia de inflação, agora para o começo de 2022, com esses itens que você citou, que foram muito bem colocados, que a gente tem todo ano, isso vai acabar pesando mais ainda no cenário da inflação. A gente sabe que, vamos dizer, os impostos e principalmente a parte de material escolar, mensalidades, sempre tem um reajuste. Mas aí entra a gente fazer uma pesquisa, comparar como é que foi esse reajuste, se foi além da inflação ou não, e apelar e esperar para os órgãos competentes para fiscalizar isso e tentar ajudar nesse controle orçamentário que a gente tem que ter agora no início do ano. Além do IPVA, muitos têm a renovação do seu seguro de carros, então tem uma série de gastos que acontecem logo no início do ano, acaba sobrecarregando o orçamento, mas aí a gente tem que ver como é que ficou esses reajustes que a gente tem aí sempre nesse período. Bom, para finalizar, a gente tem aí um ano todo ainda pela frente. Como é que se programa, hein? Nesse caso da compra, a conta está pesada, principalmente para material escolar. A pessoa parcela em várias vezes ou ela, se ela puder, ela já quita isso, se livra desse problema? Como a gente viu na reportagem, muitos pais estão buscando essa forma de pesquisa para tentar ver o que é melhor. Se ela consegue parcelar ou então fazer um pagamento à vista, que às vezes tem uma diferença muito grande. Mas na atual circunstâncias, pela sobrecarga que a gente tem de gasto
no início do ano, muitos vão acabar parcelando esse material que é necessário para o início do ano escolar. Mas, pelo que está acontecendo, a maioria vai buscar essa segunda alternativa do parcelamento, não tem jeito. Várias vezes. Obrigado, meu amigo Wagner, uma ótima noite para você. Obrigado. Eu que agradeço, Hugo, um abraço a você, a todos e até mais. Tchau, tchau. Bem, e a gente segue aqui falando de uma ação do governo do estado que realizou hoje uma reunião com o vice-governador Carlos Brandão, secretários de Estado, Defesa Civil, alinhando estratégias de prevenção para o período das chuvas em todo o estado. Dados da meteorologia são importantes para direcionamento das estratégias. O secretário de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, falou sobre este ponto. Nossa pasta ela tem uma participação com relação à Força Estadual de Saúde, que é as equipes que nós ajudamos no processo de supervisão técnica. Então, toda vez que no Maranhão tem algum desastre, alguma catástrofe, alguma coisa assim que precisa de uma atuação extraordinária, a Força Estadual de Saúde é chamada porque essa é uma das missões dela. Uma das missões da Força Estadual de Saúde é exatamente o enfrentamento dessas situações mais graves. Então, as nossas equipes elas estão em todas as cidades que já tiveram problemas de enchente, de alagamentos, e são profissionais de saúde, como o próprio nome está dizendo, que vão lá prestar assistência, fazer monitoramento, acompanhamento, teste nos pacientes e também aplicação de vacinas, etc. Bom, e agora, segundo o previsto pelo Ministério da Saúde, amanhã, quinta-feira, é a data de recebimento das vacinas contra a Covid-19, destinadas para as crianças de 5 a 11 anos. Hoje, uma ação do SESI mobilizou os funcionários da construção civil para receber a terceira dose da vacina contra o coronavírus. Os trabalhadores da indústria de construção civil estão inclusos na lista de grupos prioritários pelo Ministério da Saúde para vacinação. E agora chegou a vez dessa categoria receber a terceira dose. Para facilitar a vida dos operários, o SESI tem levado uma unidade móvel na dobra da indústria, nos chãos de fábrica. Nós conseguimos deslocar a equipe através da unidade móvel de saúde para a empresa, onde nós conseguimos alcançar um grande número de trabalhadores, evitando que eles se aglomerem nos postos de saúde e conseguindo vacinar um bom quantitativo. Tudo é muito prático e rápido. Assim que o expediente encerra, ali mesmo dentro da obra, o trabalhador já sai vacinado. Bom demais, hein, William? E agora vem a terceira dose de reforço, vai ajudar demais. A confiança vai estar lá em cima, né? Essa primeira etapa atende a todas as empresas de construção civil e de energia da Grande Ilha. A campanha 3 é bom demais é mais uma das ações do SESI em combate à pandemia. Inicialmente, nós vamos atender as empresas da construção civil e também as empresas de energia, mas nesse primeiro momento, as empresas da construção civil. Para quem já teve a péssima experiência de sentir na pele o peso da doença, agradece a oportunidade de poder tomar a dose de reforço. Afinal de contas, essa é uma ponta de esperança a mais de dias melhores. Depois da terceira, a gente fica mais um pouco confiante e aí se sente mais seguro, um pouco. Bom, o Jornal da Guará vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com informações sobre a testagem aqui na capital. Voltamos e falando agora sobre a procura pela testagem da Covid-19. Farmácias particulares estão com seus estoques quase zerados. Laboratórios particulares estão disponibilizando testes no sistema drive-thru. Os preços são os mais altos possíveis. A Rede DOR do Hospital UDI Hospital emitiu um comunicado que ainda realiza testes de Covid aos pacientes, mas com limitação e avaliação de cada caso. Nos terminais de integração, hoje a procura foi grande. Na Coab, uma grande fila quase que permanente seguiu por boa parte do dia. O horário de atendimento acontece de 8 da manhã até às 6 horas de segunda a sexta-feira. E acompanhe o que disse o gestor do Laboratório Central do município de São Luís sobre a testagem, que teve a retomada hoje nos terminais de integração. Além das 23 unidades que já estavam testando, nós estamos com mais 5 terminais testando a população de São Luís. Importante que todos procurem fazer a testagem, pois nesse período estamos tendo, além das síndromes gripais como influenza, também a Covid.
Então é importante que nós possamos descartar a possibilidade de estarmos com Covid para que os nossos entes, os nossos parentes em casa também não sofram essas consequências. Vacinem-se. A vacina está fazendo com que os sintomas da Covid venham mais leve. Então isso é importante, está sendo demonstrado na prática. Nós já tivemos do dia 29 até o dia de ontem 34.109 testes realizados. E destes, 7.342 positivos, o que dá um total de 21% da população testada foi testada positivo. Nós precisamos levantar as mangas novamente e buscar fazer todos os cuidados. Vacinação, uso de máscara, uso do álcool em gel e o distanciamento. É uma preocupação que a Prefeitura Municipal de São Luís, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, vem tendo para que a população continue protegida. Bom, e a chuva no Maranhão? Como ficam as cidades atingidas? A meteorologia condiciona as chuvas a fenômenos climáticos. Mesmo assim, a gente não pode esquecer da ação humana nas cidades próximas aos rios, também a preservação de áreas ambientais. O céu na manhã desta quarta-feira estava de um azul reluzente. Sol forte, tempo aberto, nada de chuvas. Mas não era em todo o estado. Em algumas regiões, o tempo tem ficado nublado e chuvoso, principalmente no sul do estado. As chuvas deram uma diminuída, mas podem aumentar novamente nos próximos dias. O meteorologista explica o que tem provocado esse comportamento do tempo. A nossa região sul do estado está passando, de fato, por esse problema de calamidade mesmo, com relação às fortes chuvas e às cheias dos rios. Mas é bom lembrar que não é só o sul do Maranhão, mas o sul da Bahia e praticamente o sul da Bahia, o norte de Minas e praticamente toda a região sul do Nordeste, por conta do sistema meteorológico que normalmente ocorre essa época do ano, inclusive marca o início do período chuvoso para aquela região. Esse sistema meteorológico, que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, ele está sendo potencializado como se fosse tivesse causando mais chuvas por conta do fenômeno da Laninha, que acontece no Pacífico. Então esse fenômeno ele tem essa capacidade de potencializar os sistemas meteorológicos que consequentemente provocam mais chuvas. Então essa situação ela está ocorrendo mais ou menos começou a ser mais crítica a partir de novembro do ano passado, se intensificou agora em dezembro do ano passado também, e agora em janeiro começou, o começo do mês foi também de chuvas intensas, mas agora, a partir dessa semana, ela deu uma estabilizada. O meteorologista explica também a ocorrência de um tornado na cidade de Matões. Não da Laninha, mas da zona de convergência do Atlântico Sul, potencializado pela Laninha. Então a gente sempre tem que diferenciar isso, porque a Laninha ela não causa chuvas, ela potencializa. Então, as tempestades que têm acontecido, o tornado foi no município de Matões, ele foi classificado como um tornado F0, que são aqueles que ele não tem a capacidade destrutiva, como os tornados que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Os ventos máximos de 117 km por hora, e eles são oriundos da nuvem chamada cumulonimbus, que são as nuvens que provocam os eventos de tempo severo que está acontecendo no sul do estado. Então, na verdade, é tudo uma conjunção daquela região, daquela faixa. Então tem acontecido esse tipo de fenômeno também, mas com relação ao tornado, nessa categoria, ele não tem capacidade de provocar grandes desastres. Segundo o meteorologista, o norte do estado ainda está no período de transição entre a seca e as chuvas, que só devem ser mais intensas na segunda quinzena de fevereiro. O norte do estado, no caso a previsão de dezembro que a gente fez, foi que praticamente todo o estado do Maranhão vai ficar com chuvas acima do normal. Mas o norte do estado ainda está no período transitório. Então a chuva acima do normal aqui no norte do estado não é aquela chuva com volume muito alto. A bióloga Marla Arouche fala como os danos ambientais têm influenciado na mudança climática. Existe agora a zona de convergência que está passando na área, a própria ação da Laninha, mas ela é muito intensificada devido às ações humanas, como desmatamento,
né, que perde cobertura vegetal, então essa água não tem para onde escoar. Os rios estão assoreando também por perda de vegetação próxima aos rios. Então isso tudo acaba influenciando para que esses quadros como os que estamos vendo no estado, como esses superalagamentos, continuem acontecendo. E a recuperação da natureza leva tempo. Por isso, não é fácil e tampouco rápida a mudança de um quadro preocupante para um mais alentador. Conservar é muito mais prático, mais barato e mais rápido do que se recuperar. Se recuperar uma área, tem vários fatores que têm que ser considerados. Fatores físicos, questões de solo, vegetação. E a gente vê que uma árvore, essas grandes árvores que absorvem muita água do solo, demoram mais de 20, 30 anos para crescer. Então, enquanto não houver essa questão das pessoas se sensibilizarem para esse problema de desmatamento, vai sempre acontecer esse problema de enchente. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Para você, uma excelente noite. Amanhã a gente está de volta. Tchau.